Bora aí, por favor. Estava doída as pancadas aqui, né? Então, agora dá um abraço no irmão do seu lado e fala: calma, varão Filadélfia. Varua Filadélfia. É tranquilo hoje, tá? Mais ou menos. Mas é mais tranquilo do que as outras, ok? Vou colocar um peixinho aqui. Alguém tem alguém para ganhar da família para Jesus? Estou colocando ele agora na rede. Obrigado pela sua vibração. Ó, então a igreja de Filadélfia será a igreja que nós temos como tema hoje, ok? Faltando só a Filadélfia e mais a Laodiceia, nós terminaremos essa série e eu acredito que muita gente foi abençoada. Por favor, queiram tomar posse da leitura. Apocalipse capítulo 3, versos 7 até o 13, por favor, e assim seja. Talvez você entrou aqui na igreja e falou: que loucura, essa igreja cheia de heresia, né? Cheio de uma rede, né? Gente, fui na igreja Rehobote, botaram uma rede, um monte de cartolina em formato de peixe lá. Calma, gente, ok? Nós estamos diante de uma grande pescaria, tá? Fica tranquilo, ok? Essa é a rede que vai descer sobre a sua cabeça, hoje você vai ser abençoado. Deus vai dar um ano de transbordar e multiplicação para a sua vida. Amém? E se eu falar mais do que isso, será spoiler do nosso fruto fiel. Então, o que acontece no fruto? Vocês são muito doutrináveis até agora. Escreva essa carta. Eu não consigo ver aqui, glória a Deus. Escreva essa carta ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Uau, muito legal, né, esse versículo, né, gente? É tema de Instagram. Vamos lá. Verso de número 8: sei de tudo que você faz, abri uma porta para você e ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas mesmo assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, que são mentirosos, que dizem ser judeus, mas não são, a virem se prostrar aos seus pés, reconhecendo que eu amo você. Uau, gente, Deus vai falar muito com a gente hoje, viu? Obrigado pela sua motivação, tá? Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu também protegerei você do grande tempo da provação, que virá sobre o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo de Deus, onde jamais sairá. Escreverei o seu nome, o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, aqui desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei o seu novo nome. Quem tem ouvido para emprestar, faça isso essa noite, pois quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito mais uma vez sacode a igreja. Alguém dá uma salva de palmas ao Senhor? Tem uma parte bem profética aqui, eu quero destacar, vale a pena ressaltar esse aprendizado. No verso 10 ele diz assim, ó: recebeu a minha ordem. Não é muito por aí que eu quero caminhar, mas quero aproveitar um ensejo para deixar uma explicação, ó. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, e eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Se você gosta de um pouquinho de escatologia, fique com esse crédito aí, esse saldo positivo aí. A igreja não vai passar na tribulação. Vou repetir mais uma vez. Se você é um pré e um pós tribulacionista, fica ligado. Esse versículo diz claramente, o apoio dele é claro, tá? Além de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, 5 será tirada e 5 loucas ficará. Mas esse versículo dá uma clareza sobre... essa semana eu estive conversando até com um pastor, ele me disse que teve um pastor que fez os estudos, e também existe um estudo sobre as 7 dispensações da graça, tá? Desde quando o mundo começou a ser mundo. E ele fez um estudo com as 7 igrejas, dizendo sobre as 7 épocas da raça humana sobre a terra, ok? Essa igreja aqui, a Filadélfia, seria a igreja pré-arrebatamento.
né? Essa igreja é uma igreja que traz para a gente com clareza, ou seja, aqueles que perseveram, aqueles que não se rendem, né? Aqueles que são fiel, ele diz, obedeceu a minha ordem, perseverou, e eu vou proteger você sobre um tempo de provação. Você sabe que o tempo do arrebatamento é um tempo que o anticristo vai ficar reinando na terra. Então quando se fala um tempo, existe um tempo determinado, ditado, por exemplo, será o tempo do anticristo de 7 anos, então 3 anos e meio de falsa paz, até que ele organize todo o sistema, consiga globalizar tudo, e depois aquele no qual ele vai se revelar, vai sentar no trono, vai dizer que ele é Deus, vai assumir o papel de anticristo, que será o tempo de provação, onde todo mundo conhece a marca da besta na testa, na mão, e aí você vai ficar munido de andar para qualquer lugar e perder a sua vida. Na verdade, aqueles que vão ficar, você não, quem vai ficar, tá? Então esse texto aqui, ele é claro sobre a igreja ser arrebatada, né? Então fale para o seu vizinho, vale a pena perseverar, não desistir e insistir, porque na grande provação que virá sobre o mundo, quando isso acontecer, você não estará mais aqui. É um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Bom, só foi algo que eu havia lembrado, mas eu quero falar de portas abertas e fechadas hoje. Quem ama portas abertas, levanta a sua mão. Quem precisa hoje de uma porta escancarada na sua vida? Aleluia. E hoje, quem quer uma porta fechada? Se baixar a mão, né? Quem hoje quer porta aberta, levante a sua mão e diga glória a Deus. Quem hoje também aceita uma porta fechada, diga amém. Meio forçado, né? Você sabia que dependendo da visão e para quem é, o que é, uma porta fechada pode ser mais significativo do que uma porta aberta? A Bíblia faz uma analogia dizendo, largue a porta da condenação, estreita a porta da salvação. De repente você precisa analisar, de repente uma porta bem larga, que vai te abençoar demais, é o caminho da tua perdição. São aquelas portas que eu costumo dizer, como está ali, é a porta que você entra, mas você entra no labirinto, não sabe mais para onde sair. Você se envolveu tanto nela, se perdeu tanto nela, que você já não tem mais o destino, o caminho, perdeu o caminho da casa, perdeu o caminho da esposa, perdeu o caminho dos filhos, perdeu o caminho do ministério. Foi uma porta, e você deu um nome que dizendo que foi Deus que abriu. Aí que é pior, irmãos. Irmão, aprende uma coisa, nem tudo que acontece na sua vida de coisa boa, a Bíblia diz para provar o Espírito para saber se ele é Deus. Tem gente dando nome de bênção aquilo que não é Deus, aquilo que o próprio Satanás mostra para a gente em Mateus capítulo 4, que ele mostrou para Jesus. Ele disse, se prostrar e me adorar, eu te darei, então portas. Se prostrar e me adorar, eu abro porta para você. Se me prostrar e adorar, eu dou poder para você. Então o diabo ofereceu uma vitrine para Jesus pela prostração dele, a rendição a Satanás. Então qualquer uma porta que você quebre princípios para fazer pacto com o mamão, que é o dinheiro, não é Deus que abriu, não tem como ser. Uma porta em que vai prejudicar você, em sua família, no seu convívio, uma porta que pode cair num futuro divórcio, uma porta que os seus filhos podem crescer e você não participar da criação dele, uma porta que lhe tire da presença, você que é tão fervoroso em chama que está aí, e que daqui a um tempo a porta fez com que tudo que você aprendeu a vida inteira se apagasse. Eu não posso chamar essa porta de Deus, eu não posso dizer. Por isso que a Bíblia diz, Deus é um Deus generoso, verdade não é? Mas por isso que a Bíblia diz no verso 7, ele abre e ele fecha. Nós precisamos dar glória a Deus. Pergunta para mim quando? Quando algumas coisas que a gente quer não acontecem. A Bíblia diz, se um pai sabe oferecer coisas boas ao filho, quem dirá Deus? Se um pai vendo o filho carente de comida, ele pede pão, ele jamais daria uma pedra. E se um pai natural, mesmo na sua natureza humana, consegue oferecer coisas boas ao filho, ainda que ele mereça não, quem dirá o nosso Pai Celestial? Então se você é um filho de Deus, deixa eu perguntar, quem é um filho de Deus aqui, por favor? Se você é um filho de Deus, você sabe que você tem um pai. Se você, ou você é pai, se você tem esse espelho, que você, mesmo teu filho às vezes sendo um pouquinho mal criado com você, mesmo assim, você é pai, e não adianta, quem é pai, não deixa de fazer, né? Pode ser pelo momento, mas no outro momento você começa a maciar, né?
e você acaba fazendo. Se você que é um pai ou é um filho e conhece o papel de um pai e o papel também de um filho, você sabe oferecer coisas boas e também compreende em algumas vezes seu pai, que dirá Deus que é perfeito em tudo. Então existem algumas coisas em que a gente vai aprender hoje que a gente não quer ouvir, mas é necessário. De repente você vai chamar a porta fechada de livramento no final do culto. Tem alguém comigo aí, não? De repente você vai chamar a porta fechada de grande livramento. E você vai ver que na verdade você não perdeu. Você não vai ver isso como um prejuízo. Você vai dizer, meu Deus, como seria desgastante para mim isso. Nossa, já imaginou você tentar fechar um negócio, você não fecha aquele negócio, aí outra pessoa fala assim, pô, fulano roubou a minha bênção, entrou na minha frente. Aí lá na frente você vê o rolo que aquilo deu. Aí você fala, Deus do céu, muito obrigado. Você vai chamar de livramento as coisas que você está orando e não está acontecendo. Vai. Você vai chamar de livramento. Foi livramento, foi Deus te guardando. Ah, você está rezando aí, meu irmão? Eu, hein? Faz você cantar louvor, vamos lá. Foi livramento, foi eu te guardando. Eu não sei o resto, vai. Veja bem o que diz o verso 7. O que ele abre e ninguém pode fechar. Repete comigo, por favor. Não perca em nenhuma palavra o sentido dela. O texto diz, o que ele abre e ninguém pode fechar. Repete comigo, o que ele abre e ninguém pode fechar. Espera aí, existe alguém apresentado na Bíblia mais poderoso que Deus? Então me fala um atributo que significa a ele o poder que ele tem. Gente, isso é igreja, gente. Poderoso. Sabedoria, onisciência. Os atributos de Deus são qual? Onisciente, onipresente e onipotente significa o quê? Todo poder. Deus tem todo poder, não é 90%. Não é uma bateria de um iPhone já capenguinha, né? A bateria aqui. Não, Deus ele tem a totalidade. E Deus não precisa entrar em guerra nenhuma. Porque uma vez que Deus entra em guerra, é porque significa que ele dá crédito ao oponente dele. Em algumas guerras bíblicas você não vê a ação de Deus física, você vê só o pisar de Deus. Existe um episódio bíblico que os inimigos se confundiram, porque Deus fez assim só na terra. E eles tiveram um som como de um exército muito grande e bateram em retirada. Deus não entra, a presença dele já preenche todo o ambiente. Deus não é um lutador de MMA em que tem um oponente do outro lado, não. Um dia colocaram Deus na forma tipificada de arca, em frente a um Deus do Antigo Testamento chamado Dagon, uma estátua ovacionada, uma idolatria tamanha, e de repente largaram lá, colocaram Deus lá, em forma de arca. A arca era manifesta com a presença de Deus dentro dela. Ao amanhecer do dia, as mãos estavam cortadas, os pés estavam cortados, e esse Deus Dagon, muito antigo, muito requisitado, se prostrado perante o Senhor. Antes que houvesse dia, Ele é. E não há ninguém que possa fugir de minhas mãos. No Antigo Testamento, todo faraó era um Deus. Por que Deus manda 10 pragas para o Egito? Porque o Nilo é a fertilidade do Egito. Então Deus falou assim, eu vou mostrar para aqueles que dizem e titularizam Deus do Egito, que é Deus da fertilidade, a água do Egito, eu vou poluir essa água. Por que Deus fez o sol sumir? Por que Deus fez as pragas do Egito? Por exemplo, a mosca. Beelzebub significa senhor das moscas. Deus estava mostrando para todo o povo egito que ele tem autoridade sobre todos aqueles que eles dizem ser Deus. Qual a diferença que eu sei que Deus é o único suficiente, não há outro? Ele não foi feito. Ele é. Ele era. Ninguém criou Deus.
Ninguém criou Deus. Antes que houvesse dia, Ele já era. E nós precisamos entender, na nossa pequenez, na nossa insignificância, na nossa estatura, daquilo que nós temos sabedoria limitada ainda para entender algumas coisas, que Ele não perde o domínio em nada. Pessoas se afastam, pessoas se entristecem, dizendo que a síndrome de Marta, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Há quem diga que Deus está atrasado em algumas coisas, e Ele manda dizer uma coisa: eu bem sei que pensamento tenho sobre vós. Há algumas coisas que Ele não chegou como Jesus na casa de Marta e Maria, porque ia ser uma febre. A febre não tem poder de criar testemunho, mas agora ressuscitar um morto de 4 dias, fala para o irmão do seu lado: você está entendendo porque as coisas às vezes pioram? Porque tem que ser grande. Porque coisa pequena tem na casa de João, de André, do ímpio, de Maria, de Lázaro, mas na casa de alguém especial, o testemunho tem que ser grande. Dá uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Então a porta que Deus abre, complete. Ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, o que é ninguém? Ninguém. Se nascesse, morria. Se já existiu, já está morto. Acabamos de cantar agora, né? Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. É verdade, pura verdade. Então a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Agora o que a igreja não reagiu no início é a porta que Ele fecha, também ninguém pode abrir. Amado, se foi Deus que fechou, meu irmão, não pede ajuda para ninguém não, meu irmão. Quando é Deus que fecha, esquece o padrinho, esquece o avô, esquece o gerente do banco. Quando é Deus que fecha, fala: perdi. Pode levar tudo. Não tem como, irmão. Não tem como. Quando Deus fecha uma porta, nós vamos falar: é o diabo, ora por mim aí, bota no grupo da intercessão. Fica silêncio para você ser sensível ao que Deus está fazendo. Nós somos emotivos demais, sim ou não? Se tem alguém motivado, é a gente. Não tira essa razão não, continue assim. Mas a emoção qualificada em lugares corretos é sucesso. Agora a emoção para achar que tudo que você quer Deus vai fazer, não vai não. Porque tem porta que Ele fecha, você tenta botar o pé, você tenta botar... mas a chave é essa. Já viu aqueles controles codificados que você recebe um cartão? Não sei se você já passou por isso no hotel. Quando você perde o horário do check-out, perde a validade do cartão. E às vezes está perdendo sem mesmo fazer o check-out, né? Quantas vezes a gente vai lá e fala: não está funcionando não. Ele vai lá e codifica para você de novo, né? Coloca um tempo lá. E aí, meu irmão, você pode ter o cartão na mão. Você fala: mas o cartão, eu estou aqui, paguei a diária. Mas, meu irmão, quando Deus cisma de fechar uma porta, não adianta. Não é na força do seu braço, não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento, não é o QI, não é a indicação. Quando Deus fecha, meu irmão, fica em silêncio, senta para ouvir, que é melhor do que você gastar energia. Fale para a pessoa querida do seu lado: se Deus fechou, a chave está na mão dEle. Quem quer uma porta aberta aí? Quem quer uma porta fechada de Deus? As duas portas têm vantagem. A fechada, a aberta porque você quer, né? Caramba, Deus me abençoou. Mas a fechada é a que você quer, e Deus entende que você não era capaz de entrar por ela. Porque a Bíblia diz que Ele só vai dar aquilo que a gente pode suportar. Então, se tinha alguma porta aberta em que não era cabível para você, compatível com você, alguns valores, princípios seriam perdidos e negociados, meu irmão, deixa dele fechar. Deixa Ele fechar. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Deixa Ele cumprir os desígnios dEle. Na verdade, nós somos servos. Sabe por que Deus não abre alguma porta? Porque quem está do outro lado é Ele. O outro atributo dEle é o que? Onipresente. Então Ele é um Deus que está aqui onde a gente quer entrar na porta, e é um Deus que está dentro da porta. E se Ele está lá, está vendo que esse ambiente não é para você, Ele está dizendo: eu fechei, estou aqui dentro, aqui não é ambiente para você não, fica aí fora.
esse lugar aqui, essa geografia não é para você não, fica aí fora. Não tem como, irmão, a gente fugir disso, não é heresia. Deus não é onisciente, onipotente, onipresente. A onipresença dele faz com que ele esteja fora da porta e dentro da porta, no ambiente da porta. Então talvez algumas fechaduras não se abram porque tem alguma coisa lá que não é para você ver, que não é para você participar. Aí Deus fechou a porta. Já viu aquela brincadeira quando você coloca a mão a parte de dentro, a pessoa tem acesso à porta, mas fica alguém assim, cravando a porta lá de dentro? Às vezes é Deus. Você fala, pô, mas a chave está aqui, eu tenho condição, eu tenho dinheiro, eu fiz tudo para esse momento, eu estudei, gabaritei para esse momento. Deus está lá dentro assim, ó, mas não vai entrar. Não vai entrar. Bota a mão nas costas da pessoa, empurra ela, fala, não vai entrar. Nas costas, irmão, de frente, de trás para frente, fala, com licença, não vai entrar. Agora a contrapartida, no verso 8, ele diz assim, ó, verso 8: eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Repete isso mais alto que você pode. Eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Contrapartida, se Deus quiser fazer, alguém pode impedir? Não. Operando Deus, quem? Então, se Ele quer fazer, descansa. Por exemplo, se eu já gastei energia, fiz o que era compatível a ser feito, se eu já dei o meu máximo, essas coisas não acontecem, Deus está ciente, Deus está vendo. Afinal de contas, eu digo uma coisa para você, pergunte o quê? Deus conhece o teu endereço, sabe o teu CPF, sabe o dia do nascimento, sabe a hora, sabe milésimo de segundo, tudo. Então não tem essa não, era para ser para mim e foi o outro que pegou. Não existe isso. Ninguém vai passar, porque o texto diz, a porta que Deus abre para você, vamos resumir o que o texto diz, a porta que abriu para mim é minha, ninguém vai pegar. E a gente tem um linguajar pentecostal, né, dizendo assim, alguém roubou a minha bênção. A porta que Deus abre para você, ninguém vai entrar nela. Diga assim, Deus tem o meu tamanho, o meu número, o meu endereço e a minha vida. Não tem como ele errar. Até porque, como foi dito, ele é onisciente, toda sabedoria. Então essa igreja ela é elogiada pela sua fidelidade. Ela recebe a promessa debaixo de uma fidelidade. Você foi fiel e por isso eu guardarei você da grande tribulação. Escreverei o seu nome no livro da vida. Ainda tem uma frase ainda muito colocada, em que é muito bíblica para nós. No verso 9 diz assim, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? Aqueles que vivem torcendo para o nosso desastre, aqueles que torcem contra a nossa felicidade. Já viu quando você faz uma prova de autoescola e você é reprovado, alguém fala, eu tenho e você não tem. Esses que desdenham de você, do seu fracasso. Olha o que o texto diz, esse que pertence à sinagoga de Satanás, os mentirosos que dizem ser judeu, mas não são, quando eu abrir a porta para você, eles vão se prostrar aos seus pés e reconhecer que eu amo vocês. Já ouviu? Já ouviu aquela fala? Já ouviu aquela fala? Os humilhados serão? Tem gente rindo porque uma porta não se abriu. Ele não sabe de nada o que está acontecendo. A Bíblia diz que desde a eternidade não se viu com os olhos, não se viu com o ouvido, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isaías. Deus está trabalhando ao seu favor. Se não há sinais, manifeste, porque as portas estão fechadas. Eu vou dizer algo para você, ele está atrás da porta. Ele está atrás da porta. Então aqueles que desdenham, dizem assim, não conseguiu passar esse ano, fez a prova, não passou, mandou o currículo, não foi. Aqueles que vivem te pisoteando, colocando na verdade você na maior deprê, vai chegar uma hora que eles irão reconhecer aos seus pés que o Senhor que você serve é um Deus poderoso. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Ei. Deixa eu falar algo no meu espírito. Se o inimigo soubesse com quem ele está mexendo,
ou com o filho de quem ele está tocando. Já viu aquelas crianças quando estão na escola assim, 5, 6 anos, em que outro coleguinha fala, vou te pegar, rapaz, vou te dar uma porrada. Aí o menino fala assim, vou falar com meu pai. Deixa meu pai chegar aqui. Há uma pessoa aqui em que ela, esses dias, ela teve um acidente de carro e foi grave. E ela disse para mim que encontrou. Irmãos, a inveja existe. Às vezes Deus não vai te livrar do fogo, mas vai te livrar no fogo. Às vezes Deus não vai te livrar da água, mas vai te livrar na água. Lembra os meninos? Eles entraram na fornalha. Deus não livrou da fornalha, mas livrou lá dentro da fornalha. E essa pessoa que está aqui, ela teve um acidente gravíssimo. Deus poupou a vida dela, o carro deu perda total, estourou todos os airbags. E ela vendeu o carro como sucata. E o rapaz achou embaixo do banco do carona o nome dela todinho, escrito com sangue e um monte de bicho. Mas nós somos crentes, somos ou não somos? Levante a sua mão, fala, esse ano Deus no lugar da vergonha. Em Isaías 61 verso 7, Deus dará dupla honra. Fala, Deus, só para o inimigo saber quem é o nosso Deus, dá um carro zero para ela. Fala assim, eu tomo posse que no lugar da desonra Deus me dará dupla honra. Deus é um Deus especialista em restituir. E Ele diz, eu irei restituir os anos em que os gafanhotos comeram as vossas lavouras. Acredito que 2026 será esse ano de transbordar. Só que, como quem antecipa governa, então recebe aí já no final de 2025 mesmo. Como Deus não chega atrasado, se Deus não chega atrasado, nem eu quero, né? Então já vou entrar já com a promessa de 2026. Bate no ombro do seu irmão, fala, vai ter conquista assinada essa semana. Fala, sabe por quê? Porque começa pela igreja. Se a igreja já assinou a escritura, você vai assinar a porta da casa. Já tem gente sendo contratado. Ah, pastor, mas é final de ano. Não menospreze o dia das coisas pequenas. O final de ano foi só para te conhecer. Davi chegou lá só para entregar leitinho e pãozinho. Depois de reconhecer a unção que ele ganhou em casa. Você só precisa de uma oportunidade, diz o Senhor Zorobabel. Não despreze o dia das coisas pequenas. Entra nela e Deus fará coisas grandes através dela. Alguém reage nessa noite aí? Resumindo, Isaías 22, verso 22. Isaías 22, verso 22. A história é longa, mas não me compete nessa noite de festa falar tudo sobre esse episódio aqui. Isaías 22, verso 22. Darei a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém pode fechar. Olha o texto, 800 anos antes do Novo Testamento, fazendo alusão lá em Apocalipse. Darei a chave da casa de Davi, ao cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir a porta, ninguém poderá fechar, e quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Sabe para quem Deus está falando essa profecia? Para um jovem nobre chamado mordomo Eliaquim. Talvez você olhou assim dizendo, Deus vai abrir as portas. E ele era mordomo do templo, e Deus falou assim, ele leva as chaves eram grandes, levava sobre os ombros a chave. Lembra aqueles caseiros antigos, né? Que botam porção de chave, que bota no pescoço, né? Bota aqui. Ele botava sobre os ombros, era notório. Todo mundo que olhava falava, mas ele é servo, ele é mordomo. Pois é, ele abria a porta onde ele queria, porque Deus deu autoridade a um servo. Então pega essa senha, quer começar a abrir porta hoje? Quer ter acesso hoje? Faça como Eliaquim, seja servo, sirva ao Senhor e Deus entregará chaves na sua mão. Aonde está um servo do Senhor aí?
vi algo agora nessa última caravana dessas igrejas que eu fiquei impactado. Quem costuma ir em hotel aqui, por favor? Hotel que tem, não é o que tem chave mais não, aqueles que tem cartão magnético na porta. Já foi, não? Estou profetizando que esse final de ano você vai passar um tempo aí de descanso aí, suas férias, ok? Aquele resort. Ei, irmão, estou vendo você entrando no resort, irmão. Vocês gostam, né? Igual. Deus está me dando uma visão aqui, vendo você e seu marido curtindo e os filhos na recreação. Aleluia. Você já reparou que num hotel desse, chamado hotel de 4, 5 estrelas, né? É um luxo a mais. As portas não têm chave, elas têm cartão magnético. Tecnologia, né? Cartão magnético, sensor magnético. Claro, também munido de uma tecnologia de informática, tal, etc. Vamos lá, mas o interessante é você compreender o cartão magnético. Tem aí não? Está comigo não? Consegue botar uma figura de um cartão magnético aí de uma porta assim? Todo mundo entende o que é isso aqui? Botou na porta lá, você encostou, meu irmão. Você encostou, funciona. Tem um irmão da igreja aqui que foi passar uma lua de mel num hotel desse. Aí ele recebeu um cartão. Ele recebeu um cartão. Aí ele foi lá na portaria e falou: cadê a chave? O cara encosta na porta. Aí, meu irmão, não é bastasse isso. Ele pegou o cartão e colocou lá no requezinho. E ele está ligando todos os interruptores para acender a luz, ar-condicionado e tudo. E ele voltou na portaria de novo, dizendo assim: está em falta de luz lá. Aí o rapaz da recepção falou: aquele cartão que o senhor abriu a porta, do lado da porta, tem um guichezinho. Se eu colocar ali é o disjuntor. Coloca assim, ele liga tudo. Uau! Fala para o irmão do seu lado: o pastor já avisou para você não passar constrangimento. Então pega essa visão. Fala para ele: o caminho já está dado. Agora leva a patroa para esse negócio. Aleluia. Toma posse, Flávio. Aí, gente, é isso aí, ó. Olha aí, ó. Você encostou ali, pim. Fala: nos próximos dias. Por favor, gente, fala: nos próximos dias. Estou fazendo pim. E depois pim, 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 pim. Encostou, pá, efatá. Só encostar. Eita Deus, sinto Deus aqui, amém? Lá dentro é cenas proibidas. É isso? Lá dentro é cenas proibidas. Presta atenção. O que nós iremos entender sobre o hotel aqui, que eu estou falando, diga hotel. Já reparou quando você acorda, sempre tem uma camareira no corredor? Aquela camareira, sim ou não? Aquela camareira, ela está ali para limpar um andar todo. Então, se você não quer ser incomodado no hotel, você bota assim: no perturbe. Só você pegar aquele ganchinho que está dentro do teu hotel lá e coloca na porta de fora e ninguém vai te perturbar. Você pode, dormir à vontade. Também, se perder o horário do café, já foi, ok? Mas pode ter uma opção também de pedir alguém para lhe levar café na cama, né? É só dar um sorrisinho a mais. Aí, se você quiser que alguém limpe lá, você não coloca nada, tá? Coloca nada do lado de fora da porta. Essa fechadura aqui, ok, Júnior? Aí você coloca nada ali, deixa ali. A camareira vai entender, se você estiver lá dentro à vontade, passou o horário, ela vai bater. E se você estiver roncando, ela vai bater e você não vai acordar, ela vai entender que não tem ninguém, vai botar a chavezinha dela e vai ver você peladão lá. Então toma cuidado, tá, pessoal? Por favor, já estou dando toda a planta. Vamos lá. O interessante é que você pegou a sua chave e levou. Você sabia? Você leva a chave contigo, deixa na recepção, mas a camareira que está em serviço no andar, ela não vai até a recepção pegar chave por chave do apartamento, não. Ela está ali fazendo o que, gente? Servindo. Quem serve? Se ela quiser abrir o 102, está servindo, ela abre. Se ela quiser abrir o 103, está servindo, ela abre.
Se ela quiser abrir o 104, está servindo, ela abre. Você está entendendo? Quanto mais você serve, mais porta você abre. Tem alguém nessa noite aí? Reage em nome de Jesus. Agora também não vamos ser irresponsáveis de falar que Deus vai abrir muitas portas, você não consegue administrar todas elas. Portanto, que cada camareira é responsável pelo andar. Se ela fala, me dá 2 andar, ela não vai dar conta. Então Mateus capítulo 25, verso 14, diz que Deus dá segundo a capacidade de cada um. Olha para o irmão do seu lado e fala, não olha quem tem 2 portas. Se Deus sabe que você é compatível com uma, se contente com uma. É melhor uma porta do que nenhuma. Está comigo aí, não? A Bíblia diz que Deus não dá além do que eu possa suportar. Além, se essa camareira fala assim, eu quero limpar o hotel todo, ela vai tirar o horário da família, vai chegar em casa fadigada, no outro dia está cheio de curva na coluna, cheio de tendinite que dá aqui, vai estar fadigada e cansada. Então, se Deus der acesso de um andar, cumpra um andar todo, ok? Coríntios capítulo 10, verso 13, ele diz que Deus não dá nada daquilo em que a gente não consegue administrar. Ok? Está comigo aí, não? Deus não abrirá uma porta em que eu não saiba a saída dela. Interessante demais. Imagina uma camareira dessa, abrindo e não sabendo sair, como esse menino, né? Não sabia nem entrar, quem dirá sair, meu irmão. Então preste atenção, quando eu digo que Deus vai dar aquilo que você é qualificado, nós precisamos entender essa questão, que não existe uma porta que vai me dar um labirinto, que eu não saiba o destino dela de voltar. Lembra, o pardal encontrou casa, andorinho, ninho, e eu encontrei os seus altares. O que o texto faz a remissão a isso? Salmo 84, que o pardal ele voa, mas ele sabe voltar. Então o interessante de uma porta aberta é um trabalho temporário que você vai fazer, é uma viagem que você vai fazer. O interessante é que a mesma porta que te levou também pode trazer você de volta. O interessante é, um dia que você desistir da igreja, saia pelas portas. Posso repetir? O dia que você desistir de um trabalho, o trabalho que te alimentou, que você estava desempregado e o salário era bom, mas agora você acha que tem que ganhar mais, saia pela porta, para que um dia você entre por ela. Olha para o seu vizinho e fala, mantenha portas abertas sempre. Frase de Bangu, dor de barriga não dá uma vez só. Dor de barriga não dá uma vez só. Então saiba manter as portas abertas. Agora deixa eu terminando aqui dizendo para vocês uma coisa, experiência minha, lógica. Eu quero falar sobre porta fechada porque eu já tive muitas coisas. Obrigado. Ah, tá bom. Pode estar com veneno isso aí. Estou brincando. Da senhora? Então não está venenado não, né? Já provou antes? Porque o pessoal lá provava o negócio. Prova ali para tu ver se vai morrer dele. Não? Peraí, deixa eu ver. Tá, espera aí. Dizer não, senão. Obrigado, tá? Quem deu, obrigado aí. Mas isso dá uma anestésia na garganta e a gente acha que tá bom, a gente estoura lá em cima e depois fica todo, né? Isso é só beber água. Aqui, preste atenção. Eu tive muitas experiências, uma delas eu quero falar sobre isso aqui. Eu sei que vocês têm muito interesse, eu já falei pro pessoal do Fruto Fiel hoje, o que eu quero da minha vida, o que eu preparei a minha vida toda para isso, e o que eu tenho feito com meus dias, né? Mas, falando de ministério, quem veio da Reobotinha com a gente, lá no estado de Realengo, por favor? Celi, ok, olha que legal. Márcio também, né? Patrícia, vou chamar pelo nome, Quino, Eliane, vamos lá, levanta a mão, quem veio da Reobotinha? Fátima, pastor Jorge, Fabrício, Charles, Delmara, pastor Sérgio, Sueli, mas quem? Reobotinha, David, Aline, dá para saber pelo nome. Valeu, Rafa, Rossi, é isso mesmo, Tainá, mas quem veio? Não dá para enxergar, agora eu não estou sabendo não, mas dá para enxergar. Não estou enxergando não mesmo, né? Está de blusa branca. É Natália não? É Natália, ok. Paizão, Andrezinho, vamos lá, quem veio comigo da Reobotinha aí? Aí em cima, nem se Jesus não curasse agora olha lá, a última lá, gente, quem é? Tia Joana. Oh, bem-vindo à casa da mãe Joana. Quem? Beleza? Casou agora, Rai, vamos lá. Aí não dá. Anthony, ótimo, Anthony. Tu também é de Reobotinha, Anthony? Finalzinho, né?
Alguém mais de Rehobotinha? Você viu que eu acertei o nome de todo mundo. Tira. Oi? Eu não te vi, porque te tinha assim, Claudinha, desculpa. Fica de pé, Claudinha. Sério. Fica de pé. Fica de pé agora. Obrigado. Gente, eu quero causar o Serginho com a Claudinha. Eu sei que eles são apaixonados um pelo outro. Mas você me ajuda nessa oração, gente, por favor? Eles só não casam porque dois bicudos não se beijam, gente. Só por causa disso. Então vamos orar. Deus corta o bico, o resto serve. Presta atenção. Presta atenção aqui. Você sabe que aquele prédio da Rehobotinha era uma casa, né, Rafa? Chegou a conhecer, não? Era uma casa. E embaixo era um salão, onde era a sala da família, tudo e tal. Então, você imagina que a Rehobotinha era isso aqui, ó. Essa coluna. Irmã, a senhora que está colada na coluna, levante sua mãozinha, por favor. A senhora última, isso. A senhora que pensou que não era com a senhora, isso. Levanta sua mãozinha assim, ó. A Rehobotinha ia daqui até aquela irmã lá, abençoada lá. Aí ela pegava onde estava a outra coluna, para cá assim, era esse espaço aqui, ó. Aí no segundo andar tinha o mesmo tamanho desse lugar, no segundo andar onde nós fizemos o ministério infantil. Aí no terceiro andar era a metade coberto, que a gente fazia ali os batismos, algumas resenhas de jovem e tudo mais. Só que esse espaço de lá cabia exatamente isso aqui, assim, 100 e poucas pessoas, 200 pessoas, por aí assim. E rapaz, como a gente tentou comprar aquilo, né, Sérgio? Nossa, mas eu perturbava o português. Qual o nome dele, seu Fernando? Ô, seu Fernando, vende isso pra gente, seu Fernando. Pastor, não vendo não, isso é renda. Ô, seu Fernando, vende isso pra gente. Eu já olhando aquele negócio, olhando a casa do vizinho do lado, olhando tudo ali, falando tudo. Ô, Jesus, dá isso pra gente, Senhor. A gente lutava, não estava. A gente queria aquilo, falando, poxa, a gente comprar isso aqui, olha que legal, a gente faz um negócio bacana, compra do lado, amplia, uau, que legal. Foi livramento, foi eu te guardando. Irmão, não tem como. A gente às vezes fica chocado com coisas que no momento está alegrando o seu coração. Mas olha para o irmão do seu lado e fala, sabe por que não deu? Porque Deus tem coisas maiores para você. Se tivesse lá, você não conhecia Rehobote. Se tivesse lá, você nunca teria conhecido a gente. Você não conheceria essa igreja. Algumas portas fecham para que Deus faça conexão com outras. Mas era o nosso sonho. Respeite meu sonho. Era o meu sonho, comprar aquilo. Sonho. Imagina, 10 anos atrás. Nossa, Deus não deu. O português venceu. Se ele estiver ouvindo, se converta. Ô carne de pescoço, mas difícil de tratar. Gente boa, mas gostava de um dinheirinho, cara. Ia para o seu Fernando, se eu estiver convertido, você vai entender. Se não, sou o Espírito Santo mesmo. Gostava, chamava a gente na casa dele, dava um café para a gente, só para ganhar, né? Nossa, não, pastor, não sai daí não. No momento eu falei assim, rapaz, Faraó, quer que eu fique aqui? Deve ter alguma coisa do outro lado para mim. Sai daí não, pastor. Quando nós viemos ver aqui, meu irmão, aí tivemos até multa para sair de lá. Fizemos uma obra linda no lugar. Deixamos tudo lá, ar-condicionado para ele. O ministério infantil todo montado. Tanto que lá hoje até uma clínica utiliza lá as áreas divididas que nós fizemos. Nossa! Mas falamos que ia sair, meu irmão. E o inimigo, para você continuar nessa porta pequena, ele vai tentar te assediar, vai tentar te intimidar. Mas, meu irmão, no momento que você fala assim, ó, Deus quer me levar à minha Canaã. Deixa tudo, não aceita aumento de salário, não aceita proposta nenhuma, porque Deus se mandou você ir para o outro lado, só vai, e olha aí agora. Alguém pode celebrar, porque você foi beneficiado nisso, viu? Agora deixa eu falar um negócio aqui, sem mexer, tá? Sem dar nomes. Mas quando vocês são casados hoje, você olha aquele namoro da adolescência e fala, meu Deus, se eu tivesse amarrado meu burro ali. Sem ofensa. Mas quando vocês hoje são casados e falam assim, meu Deus do céu, se eu tivesse amarrado meu jumentinho ali.
aquela paixão da escola. A minha esposa foi noiva, vou falar de casa. Minha esposa foi noiva de um rapaz. Ah, Jesus do céu. Eu vou botar lá em cima agora eu vou botar. Agora eu vou subir de nível. Vai preocupar. Presta atenção. Irmã, fica quietinha aí, tá? Você está operada, tá? Sem emoção. Todo dia nós estamos assim, ela não falou nada não, né? Que se falasse, eu ia logo esticar assim, ó. Aí ela tinha um relacionamento, aí entramos num lugar onde o antigo atribulado estava. Quando ela olhou aquele barrigão, o cara já estava calvo, careca aqui. Depois eu entendi porque ela estava me beijando tanto. Foi livramento, foi eu te guardando. Toca essa pessoa do seu lado e fala: fala para ser ungido. Deus tira coisas e coisas ruins da sua vida. Às vezes a gente fica cego. Sério, num romance desse a gente fica cego assim, fala: não, minha paixão, o primeiro beijo. Deus fala: filho, quem mandou você beijar foi você. Eu tenho uma boca melhor para você. Tenho uma boca cheia de dente para você. Às vezes a gente fica tão preso a coisas pequenas, né? Por exemplo, você chega lá, está precisando de um dinheiro, de um empréstimo. Aí você chega para o banco e fala para o gerente: quer ver uma coisa? O que está acontecendo agora atualmente, né? Há muitas pessoas que chegam no banco através de uma ligação, de um falso sequestro ou de uma falsa proposta boa. Aí chega lá para o gerente e fala: libera o meu dinheiro, ou faz um empréstimo para mim. Aí o gerente fala: não dá, está negativado aqui, não dá para ir. Aí você xinga o gerente, você fala: Deus, era a minha oportunidade, e na verdade foi livramento. Ninguém estava sendo sequestrado. Quem estava do outro lado oferecendo uma proposta era um estelionatário. Você precisa, alguém frio, sem o calor do momento, precisa esfriar a sua cabeça. Então agradeça aquele empréstimo que não saiu. Sinto no meu espírito falar. Alguém me pediu, você é fazer isso para ajudar alguém. Você é perder o dinheiro e essa amizade. Cante comigo. Foi livramento, foi eu te guardando. Amados, tudo que Deus faz é bom. Para finalizar, diga: a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Agora termino eu, assim diz eu. Se o inimigo soubesse, porque tem algumas portas, né? Claro, é Deus, né? Batei, dá-se-vos-á. Mas também existe uma esfera dele, em alguns aspectos, e vamos abrir essas janelas. Se o inimigo soubesse quem é você, eu acho que nem ele tentaria lhe paralisar. Eu ouvi agora em mesa, terminando para vocês, só não sai do lugar. Eu vi agora em mesa o pastor Robson dizendo assim, começaram num assunto de autoescola. Aí o pastor Robson falou: mano, uma menina lá da nossa igreja foi reprovada 12 vezes. Eu acho que quando eu encarnar na Bárbara não faz mais efeito. Não é? Viu? Tem gente bem. Só que ele disse que ela agora foi contratada pela autoescola para motivar outros alunos. O inimigo está ali dizendo para você assim: ficou reprovado 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 9 vezes, 10 vezes. No final é o meu nome que será solicitado. Hoje ela está dando aula. Os alunos que repetem 2 vezes, ela fala: fica tranquilo, eu passei.
Se eu sou aluno, eu falo, mas tem que ir até 12. Não, isso fui eu. Você pode passar no 3, no 4, na segunda, né? Mas ela está lá como assim, de 12 você não passa. Dá um abraço nesse cheiroso do seu lado. Fala para ele, de 12 você não passa. Um, dois, três. Foi livramento, foi eu te guardando. Deixa eu te falar um negócio aqui, de verdade. Se Deus tivesse feito tudo que a gente queria, a gente estaria aqui? O que traz a gente para cá? Uma decepção amorosa, uma falta de dinheiro, uma traição. Deuteronômio 8, verso 3 diz assim, deixei passar fome e necessidade só para conhecer o seu coração. Às vezes a gente fala assim, a vida me deu uma rasteira. Ai mesmo, se não é Deus puxar o teu tapete, você estava longe demais aí. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus não dá asa à cobra. Você está comigo aí, não? Mas não subestime o poder de alguém em que é desdenhado, alguém que é humilhado. Meu irmão, qual é o resultado que a gente tem que aprender essa noite? Pegar isso que acontece com a gente e falar, vou para algo melhor. É fazer um Enem um ano, talvez não dá certo, mas no segundo ano você fala, já tem a experiência do primeiro, agora vou para cima do segundo com tudo. É sair de um trabalho onde talvez você não teve sucesso, fala, já peguei a experiência, vou para outro. É nunca desistir, porque se o inimigo soubesse, para algumas pessoas, não são todas, tem pessoas que têm uma porta fechada e se abate, chora a vida inteira, entra no quarto com depressão. Mas tem outras pessoas, meu, que uma porta fechada, tu vem para mim com armas e lança, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Fala para esse lindo do seu lado, saia desse quartinho, saia deste chororô. Já não basta o Botafogo? Glória a Deus. Gente, cadê o pastor César? Cadê o pastor César, gente? Dá um glória daí para a gente ouvir, vai. Qual a nossa proposta aqui hoje? Entendermos que Ele abre e ninguém fecha, e se Ele fecha ninguém abre. Entendermos que alguma coisa é para nos fortalecer mais. Algumas crises, o que não te mata repete, o que não te mata. Se não morreu de resfriado de Covid, se passou na Vila Aliança para cá, não tomou um teco, você não vai morrer. Eu quero que você canalize o dia das portas fechadas, fique de pé, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Dá uma salva de palmas a Jesus aí. Vamos adorá-lo, não perca o culto, adore Ele, levante suas mãos. Adora ao Senhor, levante as suas mãos. Ei, te amo, Jesus. Te amo, Jesus.
Segure a mão de quem está do seu lado. Vamos orar toda a igreja junta, vamos? Somos igreja, né? Aí em cima também, aqui embaixo. Fecha o corredor aí. Pai, em nome de Jesus, nos rendemos a essa palavra, aplicação e explicação dela, entendendo que algumas coisas talvez ainda não se fecharam, mas vão fechar. Entendendo sempre o cuidado do Senhor que é iminente sobre nossas vidas, os livramentos. Se há algum avanço onde vai trazer perca espiritual e familiar de princípio, que assim o Senhor faça. E hoje nós entregamos, meu Pai, a nossa vida em Tuas mãos, crendo que as portas que se fecharam em 2025 foi o Senhor cuidando na nossa vida. E também apontamos para 2026, dizendo que as portas que irão se abrir é o Senhor nos abençoando. Então nós fazemos uma reflexão, apontando para 2025 e sendo grato. Talvez não foi um dos melhores anos das nossas vidas, talvez muitas coisas não aconteceram, a cura não veio, o milagre não aconteceu, não houve chá de revelação, não houve casamento, não houve aquisição, mas eu quero que você olhe para o futuro, olhe agora para 2026, o que os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, está diante do próximo ano, vai transbordar. Vai transbordar, igreja. 2026 será ano das portas abertas. Alguém toma posse aí. Vai fazer cumprir na hora certa. Aumenta o microfone da Keila. Por favor, cante, cante, ele não falha. Segura um pouquinho, aonde você está, vai descer uma rede, essa rede é profética. Você sabe que para vir coisas novas existe rede, arrastão, dentro dela tem vidas, dentro dela tem sonhos, dentro dela tem família, dentro dela tem bebê, dentro dela tem chave, tem bênção, dentro dela tem dons. Assim que descer, você segura e diga: eu vou viver. Deus fará coisas extraordinárias em nossas vidas. 2, daqui a um pouquinho está acabando 2025. 3, só quem vai viver a totalidade abaixa, recebe aí agora. Eu vou viver a totalidade da toca na rede, meu irmão. Toca nesse arrastão. Toca nesse sonho. Toca. Se você não tocou nessa rede, você está perdendo alguma coisa, hein? Eu queria ter a fé que você tem para não tocar. Presta atenção. Essa rede significa
a totalidade do que vai entrar na sua vida no próximo ano. Dentro da rede tem peixe, dentro da rede tem gente. Deus vai ampliar a sua casa, Deus vai ampliar os seus negócios, Deus vai ampliar os seus sonhos, Deus vai ampliar o seu network. Vou dar mais uma chance. Se você quer participar dessa grande pescaria, sai correndo e vem para cá. Pessoal do meio, chega para cá, deixa mais gente chegar. Vamos lá, eu vou viver. Faz fazer cumprir na hora certa. Eu não vou perder o projeto. Faz fazer cumprir na hora. Meu Deus não falha. Eu não vou duvidar. Toca, realiza. Há um Deus que realiza sonho. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Segura um pouquinho. Feche seus olhos, segure nessa rede. Jesus, estamos tocando em algo palpável. E algo bem utilizado para o Senhor mostrou para Pedro que o Senhor era Senhor da vida de Pedro. Pedro estava com as redes nas mãos. Esse meu irmão tem sonho, tem projeto. Pedro entrou naquele barco, foi adentro ao mar para trazer resultado para sua casa, o alimento da sua família, a provisão diária. A intenção de Pedro era boa, porém o mar não estava obedecendo. Mas o Senhor convidou a ele a fazer de novo a mesma coisa que antes dera errado. Então tudo que deu errado em 2025, no lugar da vergonha, Deus nos dará dupla honra. Todas as suas tentativas de 2025, sejam elas agora liberadas para o próximo ano. E o Senhor convidou a Pedro a entrar no mesmo barco, ir mais adistante um pouquinho. O Senhor não brinca com as nossas emoções. Se o Senhor mandar ir, a gente vai. Não queremos gastar mais tempo, mais energia, mais sonhos frustrados. E Pedro pegou o barquinho e foi adentro à água. E agora o Senhor disse para ele: lança no outro ano, lança no outro ano, lança do outro lado. Começa a balançar essa rede agora aí. Foi isso que Pedro sentiu. A rede encheu. Quem pode reagir aí? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aonde estão os gadidas? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Agora eu peço a você que pegue todos os peixes do chão, porque não haverá desperdício com aquilo que Deus vai lhe dar. Ponha na rede, por favor. Não leve para casa não, viu? Deixe aqui. Oh,
sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra. 2026 que espere. Sabe o que separa você da sua promessa? Dias. Talvez para alguns de vocês só amanhecer outro dia. Para muitos de vocês amanhã já vai ter resposta. Por favor, solte a rede. Solte a rede, levante ela, por favor. Obrigado, levante a rede. Uau, uau, uau. Dá uma salva de palmas para Jesus, gente. Uau. Volte ao seu lugar, por favor. Quero fazer um convite essa noite a todos vocês que fecharam as suas portas do seu coração para Deus. Para todos vocês que entraram aqui desviado e afastado. Vocês fecharam o coração para o Senhor. Criaram um tipo de revolta e distância de Deus. Bota aqui, depois eu jogo tudo. Obrigado. Eu queria agora pedir a você. A Bíblia diz assim, ó: se ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. No mesmo livro de Apocalipse ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Alguém, quantos dezenas e milhares nessa noite precisam abrir a porta para Jesus morar dentro de você? Saiam dos seus lugares. Façam hoje o que vocês não podem mais tardar. Qual é a sua prioridade? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Peça licença quem está ao seu lado e diga para ela: eu vou abrir a porta do meu coração para Jesus entrar nele. Sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Cadê você? Saia. Quantas vidas sai do seu lugar e venha. Você que está visitando, você que está afastado, você que está desviado. Ótimo, amado. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, Deus abençoe. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso agora. Eu tenho duas, cadê a terceira vida? Cadê a terceira vida? Preste atenção nesse toque. Bem-vindo, minha irmã. Preste atenção nesse toque. Toda a igreja em silêncio. Preste atenção, por favor. Dentro da sua alma agora, ó. Lá no seu coração agora. Eis que estou à porta e bato. Quantos além dessas 3 vidas precisam deixar Jesus entrar dentro do seu coração? Saia agora do seu lugar. Vem aqui à frente. Ele diz: eu abro porta aonde não tem. Eu sou o Deus que abro e sou o Deus que fecho. Se você se garante pelos seus gabaritos de faculdade, pela sua inteligência e não sabedoria, sair daqui dessa noite hoje e ainda continuar da sua vida e não deixar Jesus entrar, faça-o. Mas se você essa noite quer se render a Jesus, sai daqui convicto que sem Ele seria o maior prejuízo da sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui. É uma questão também de humildade. Humanamente, nem sempre é espiritual, nem sempre é demônio. Às vezes é a pessoa cheia de si, soberba e tentando dar murro em ponta de faca. Jesus disse em João 15: sem mim nada podereis fazer. Agora, se você quer agir tuas vidas, se você quer gabaritar tuas faculdades, a sua inteligência, as suas emoções, os seus dinheiros, ok. Mas hoje, se você quiser entregar o teu caminho ao Senhor, Ele está à porta. É só abrir a porta do seu coração e dizer para Ele: mora dentro de mim. Alguém mais nessa noite, além dessas vidas que estão aqui à frente, querem permitir que Jesus controle a sua vida, coordene a sua vida, abençoe a sua vida? Ao anjo da igreja que está em Filadélfia,
aquele que tem poder de abrir o que está fechado e fechar o que está aberto. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Alguém mais? Aqui é uma, está descendo, ok? Aqui é uma família? Não? Ok. Você veio sozinha? Está com quem? Com a sua irmã? E você está fazendo o que aqui na frente? Aceitando Jesus? Quantos aninhos você tem? 11 anos. Você nunca tinha feito isso? Nossa, e você quer Jesus na sua vida? Que decisão sábia, viu? De verdade? Está feliz por isso? Muito? Legal, né? Bacana, viu? Quando a gente olha, qual o nome do senhor? Seu Márcio. Quando a gente olha para uma criança dessa, a gente pensa: por que eu não fiz isso antes? Por que eu tenho que apanhar para aprender? A gente hoje está, depois de adulto, consertando as coisas, né? Tem jeito. Aqui também é uma fábrica de reciclagem. Ninguém é descartado, não. Põe a mão no coraçãozinho assim, vocês 6, por favor. Gente, é chocante essa menina entregar a vida para Jesus aqui. Vocês 6, digam assim comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz e tu abrindo o acesso do meu coração. A tua palavra me diz que tiver que guardar, guarda o coração, pois dele é a fonte de vida. Hoje eu te dou o meu coração, o acesso da minha vida. Cada pulsar da minha vida, de cada segundo, vai ser para louvar e glorificar o teu nome. Obrigado pelas portas que se fecharam, e obrigado pelas crises existentes, pois talvez muitas delas me trouxeram aqui hoje. Depois desse dia eu vou entender, foi como um desenho para mim hoje, que o Senhor fechou e o Senhor vai abrir muitas portas na minha vida. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Não deixe que de lá jamais seja tirado, em o nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Ótimo. Mais vidas? Glória a Deus. Olha, que legal, né? Que legal. 6, 7, 8. Vocês gadinhos.